Arro, mulheres! Como vão vocês? Salve fogo sagrado! Salve a presença do divino em nós e a alegria do ser que vive na presença do Eu Sou que habita o nosso corpo, responsável pela nossa vida, pelo nosso respirar, o Deus interno. Sejam muito bem-vindas, gratidão pelo aceite desse chamado para esse dia tão importante. Hoje, mais cedo, eu me levantei às 3h53. Eu me levantei da cama, mas eu acordei às 3 horas, me sentindo tão bem, me sentindo tão leve. Eu falei, nossa, mas que coisa boa, que coisa leve, que dia especial. O que tem aí, universo? O que você tem para mim hoje de tão especial, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou levantar. Então levantei e já tomei um banho na ducha, estava escuro. E na paz do eu, preparei o meu cafezinho e fiz umas arrumações aqui e umas anotações para nosso workshop. Depois deitei lá fora, tomei mais banho de ducha, tomei banho de sol e eu estava conversando comigo sobre a prosperidade, que está ligada ao silêncio, à paz interior, à calmaria, à qualidade de vida e ao tempo. Quando você tem tempo. E quando você usufrui de abundância nesse tempo, ou seja, você não está preocupada. E eu pensei, eu estou no lugar certo para dar essa aula. Porque eu não estou convidando vocês a saírem correndo atrás do dinheiro, a saírem correndo atrás da prosperidade. Faça, 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 faça mais, faça mais, faça mais, faça mais para prosperar. Não é isso. É pare mais para prosperar. Tenha como objetivo a sua qualidade de vida, porque a prosperidade está embutida na qualidade de vida. Percebe? Quando você vai no restaurante e pede um alimento, supõe-se que esse alimento vai estar sobre um prato, não é isso? O prato faz parte do que vai ser servido a você. Da mesma forma, a prosperidade faz parte da qualidade de vida. Então, dar prioridade e fazer escolhas que nos levam a usufruir de qualidade de vida é a grande chave. É a grande chave. Quando nós temos qualidade de vida, isso está englobando silêncio interior, tranquilidade, contemplação, criatividade, liberdade, abundância, dinheiro, facilidades financeiras, oportunidades, oportunidades que te geram recurso. Notem, a energia da concentração está sendo roubada.
pelo sistema que cria cada vez mais mecanismos de captura da atenção. Cada vez mais as coisas vão ficando artificiais. Porém, elas nos seduzem, porque são muito belas, muito incríveis, não é isso? Vocês estão acompanhando o que a IA vem produzindo? Ontem eu vi um vídeo de um rapaz que ele sentava num banco de uma pracinha, de repente vinha uma onça pintada, sentava do lado dele e ele passava mal, como se aquilo fosse real. Você jurava que era real a onça. E não era, era uma criação feita pela inteligência artificial. E isso nos seduz de certa forma. Eu fiquei impressionada com as imagens, ok? Mas eu estou sempre atenta para onde eu estou levando a minha atenção. Se é para as redes sociais, se é para o WhatsApp, se é para o YouTube, se é para outras redes sociais, para a internet, e o que isso de fato acrescenta na minha vida e na minha liberdade. Então, quando nós fazemos essas coisas, procuramos essas coisas sem um propósito, é como um navio solto em qualquer lugar do mar e não tem para onde ir, não tem bússola. Para onde você quer ir? Você precisa saber para onde você quer ir. Senão a sua bússola não vai estar sendo utilizada. Para onde você quer ir? E a captura dessa energia da concentração, ela tira essa noção da gente pela quantidade de seduções que a gente recebe o tempo todo. Não é isso? Por exemplo, se a gente for. Eu passo um vídeo no YouTube para vocês. Olha, tem um vídeo assim de uma pessoa tal. Se você entra no YouTube, você vai ser bombardeada com um monte de outros vídeos, de shorts, de informações que não são aquelas, ou aquela que você iria ver. E se você não tiver concentração e foco, você se perde. Quantos minutos ou horas do seu dia você se perde na falta de atenção da concentração? O quanto você se perdeu ontem em coisas que, quando você para pensar, não agregam em nada na sua vida, de verdade. Ah, tá. Ontem eu fiquei, quando eu vi, eu estava horas, eu estava na Netflix, fiquei vendo séries e coisas assim. Me distrair, você se distraiu de quê? Você se distraiu de você? Quer dizer que você está vivendo para você se distrair de você, para você sair de você viver todo o seu psicológico e emocional dentro de um filme, e quando você volta para si, a tua vida não tem graça nenhuma. Ah, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que trabalhar, eu tenho que varrer o chão, tenho que cuidar do meu filho, tenho que cuidar do meu cachorro, tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que sair para fazer compras. Mas isso não tem dopamina. Isso não tem dopamina. E eu quero mais dopamina. Então eu vou entrar no Instagram, porque ali tem muita dopamina. E meu cérebro já se acostumou com essa quantidade de dopamina, que é o hormônio do prazer imediato. Então, nós sentimos prazeres imediatos quando a gente está vendo todas aquelas imagens, todas aquelas informações. Nosso cérebro acha que a gente está ganhando algo, quando, na verdade, o nosso espírito está perdendo muita coisa, e principalmente a oportunidade
de evoluir nessa encarnação. Nós estamos num tempo onde estão sendo separados as pessoas que vão ficar na zona vermelha e as pessoas que vão estar na zona verde. E outras que vão ficar nas zonas intermediárias do planeta. A zona verde são pessoas que evoluíram, pessoas que acordaram, pessoas que levaram a sua atenção consciente para a visualização e manifestação do que elas querem. Se trabalharam na retidão de conduta, no caráter, na benevolência. E no servir, no propósito e na causa do planeta. Estão congruentes com a causa do planeta. E a zona vermelha pertence àquelas pessoas que estão no oba-oba. Então, elas já estão escravas desse mecanismo de captura, que é utilizado principalmente pela internet e pelas redes sociais, e vão se agravar mais através de perturbações mentais e doenças. Então, notem, quando a gente fala quinta dimensão, terceira dimensão, tudo acontece concomitantemente. Onde você está com a sua atenção? O que você quer provar para as pessoas? Qual é a personalidade que você criou, que você mantém? As personalidades. E você fica fazendo força para ser aceita, para provar, para pertencer, para fazer parte de uma zona vermelha. Compreende? E no dia de hoje, um dia tão importante quanto qualquer outro dia, mas que tem essa energia de renovação e de coragem de soltar o velho, nós vamos falar sobre a prosperidade verdadeira, que é ser quem você é. Ter tempo para você, viver a vida com abundância, com alegria. Ter alegria em estar viva. Não se entrelaçar quanticamente com situações, coisas e pessoas que não fazem parte da tua escolha verdadeira, essencial do teu espírito e do seu propósito de vida. Porque senão você se perde. E cada caminho que nós pegamos, que não é o nosso caminho verdadeiro, caminho de Deus, caminho do divino, caminho crístico, nós levamos muito tempo para fazer o retorno. Muito tempo. E esse tempo também custa muito. Porque cada vez que nós saímos, nós nos sentimos inconscientemente muito culpadas. Porque nós viemos aqui com uma missão de acordar, de despertar. Cada vez que a gente não faz isso, a gente se sente culpada. É como uma dieta que você está fazendo e você come uma torta de chocolate, você se sente culpado. Foi muito bom na hora que você estava comendo. Foi muito prazeroso, mas depois aquilo gera culpa. Então, nós precisamos nos libertar da culpa. Uma pessoa com culpa não evolui. Essa é a chave, uma das chaves. E o que a Matrix alimenta em nós? A culpa.
Porque se você fica o dia todo vendo série da Netflix, e isso é maravilhoso, e põe uma comidinha, uma bebidinha do lado, um colchãozinho, uma manta, né? Quem tem animais põe lá o seu pet juntinho, quem tem namoradinho fica lá na conchinha. É maravilhoso, mas no dia seguinte o teu espírito clama, o teu espírito clama. E você se pergunta: onde que eu fui parar? Me distraindo tanto do que eu tenho que fazer realmente. E sair da minha presença. E as pessoas perguntam: mas então eu não vou sentir prazer na vida? Porque nós fomos condicionados a entender que o prazer está fora, que o prazer está no contato da carne, no contato sexual, no falar, no ouvir, no comer, no conhecer um monte de coisa, tudo para fora. Quando, na verdade, o maior prazer e alegria e satisfação que uma pessoa pode ter é o encontro consigo mesmo, é o encontro com Deus. Então, esse encontro faz você ver a vida diferente, com alegria, e fica tudo mais colorido. Tudo mais colorido. Uma vez, um senhor de 76 anos, ele foi ter comigo num workshop, lá em Jacareí, quando eu morava no interior de São Paulo, Jacareí. E ele chegou e confessou que estava deprimido. Ao final de 14 dias, nós estávamos fazendo, não era um workshop, não, era uma formação em leitura do campo vibracional, que eu estava ministrando. Ao final desses 14 dias, ele já estava com as faces rosadas e ele me disse: Carla, eu voltei à vida. E todos foram embora. E no grupinho do WhatsApp, ele mandou uma imagem no dia seguinte, uma fotografia que ele tirou de um arco-íris feito do vidro da janela dele, que estava batendo o sol e refletindo no chão as cores do arco-íris. E ele tirou a foto e falou: gente, olha isso, que coisa linda. E eu falei para ele: isso sempre esteve aí, em dia de sol, você que nunca tinha visto. Seu encontro com Deus, seu encontro com a nossa essência. A beleza sempre esteve aqui. Nós que nunca observamos, porque a gente não estava presente, a gente estava vendo o fora. Quando Saint Germain fala do mundo externo e do mundo interno, tem algo acontecendo no seu mundo externo que você não gosta? Pare de focar nisso. Foque no seu mundo interno, na sua harmonia, na sua elegância interna, na sua elegância de olhar com sabedoria para dentro. E limpe memórias. Eu invoco a chama violeta para purificar isso em mim. Nós estamos aqui para limpar o karma. Nós conseguimos limpar o karma quando nós podemos observar com silêncio, sem julgamento, o que está acontecendo dentro de nós. Então, imagine que uma pessoa tem o hábito de roubar. 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 Uma cleptomania. Nesse nível. Ela chega no lugar, ela rouba. Quando ela viu, ela roubou. Quando que essa pessoa vai limpar essa memória que cria um hábito, um comportamento?
Quando ela tiver a capacidade de observar a vontade que vem de roubar, sem julgar, sem resistir, sem se punir, olhando para isso e internamente dizendo: eu vejo isso, eu estou consciente disso, eu purifico, eu sou e purifico isso agora. Eu sou o poder que purifica isso agora. Eu sou a lei do perdão e da chama consumidora, perdão, sobre todos os erros que eu cometi. Então, assim nós limpamos essas memórias. Né? Quais são as nossas más tendências? O que ainda não resolvemos em nós? Será que temos alguma maldade, algum despeito, alguma inveja, algum ciúme, alguma ganância desenfreada, alguma competitividade desenfreada e precisamos limpar, precisamos neutralizar. Porque quando nós estamos falando de prosperidade e também de dinheiro, nós estamos querendo falar de paz. E não de você receber mais dinheiro, ganhar mais dinheiro e ficar com mais medo de perder aquele dinheiro. Ou ficar mais estressada. Né? Ou você crescer tanto no seu trabalho que isso virou um problema para você, que agora você não tem mais paz. E é assim que as pessoas vivem. E a gente começa a se desenvolver com uma abertura muito linda, porque a gente veio aqui para isso. Mas a gente acaba se perdendo no caminho. Então, se uma pessoa não se desenvolver espiritualmente antes de ganhar mais dinheiro, ela se perde. Se uma pessoa não se desenvolver espiritualmente antes de se relacionar com um relacionamento afetivo, ela se perde. Aquele relacionamento vira uma bomba. Se uma pessoa não se desenvolver espiritualmente e acessar um cargo de status, ela se perde. E precisa fazer o retorno. E é muito mais difícil fazer o retorno quando você alcançou o castelo de areia, porque você vai precisar soltar esses castelos de areia. Então, se você não tem nada, é muito mais fácil você começar a se desenvolver espiritualmente e prosperar, e crescer, e abundar. Agora, uma pessoa que já criou um condicionamento do que ela pensa que ela é, uau! Como dói soltar esses conceitos e esses valores que não são valorosos, que são pautados e construídos sobre esses pilares dessas personas falsas. Então a pergunta é: onde está a sua atenção? Se na zona verde vão existir pessoas conectadas com o divino e com o figo, conectadas com o servir, conectadas com a atenção plena e o foco para começarem a desenvolver a habilidade de manifestar o que querem. E não mais o que não querem inconscientemente como memória que aquilo vem te levando como se fosse uma onda te dando um caixote. Porque tudo que a gente vive foi criado pela nossa mente subconsciente.
nas entranhas profundas do nosso ser, sem que a gente soubesse. Uma repetição familiar, uma repetição de vida passada, repetição de traumas, de dores, de rejeições, de exclusões. O que você quer agora? Ser plenamente saudável. Viver com longevidade saudável, mais saudável do que seus pais? Você pode, desde que você ascenda. Então você vai envelhecer jovem, com um ar jovial, com uma energia diferenciada, com um magnetismo. E você pode fazer diferente, desde que você esteja acordado o suficiente para limpar. Mas se você fica se distraindo, Carla, eu não posso ver então o seriado da... Pode, pode, pode. Mas não se perca ali. Porque é muito fácil a gente se perder ali. É muito fácil. Porque se no filme que você estiver assistindo estiver chovendo muito e as pessoas se molharam e aquela linda mulher ficou com o cabelo molhado e estragou o cabelo dela, sem que você saiba, no dia seguinte, você vai sair para comprar um guarda-chuva. Então a gente faz muita coisa sem saber que foi criada pelas subliminares do sistema que estão entranhados em todos esses lugares. E a chama violeta, a chama dourada e a chama rubi, tanto quanto a chama verde, irradiem fortemente no dia de hoje para o nosso trabalho de soltura das amarras da inconsciência, onde nós desejamos trazer toda a nossa força, potência, confiança e coragem para esse ano 1 de 2026, onde a próxima década vai depender do que nós vamos fazer nesse ano. Então, a próxima década, os próximos 10 anos, até 2036, o que você plantar agora, logo, nesse primeiro semestre, você vai usufruir. Se você tiver foco, atenção, clareza, silêncio, não julgamento, soltar o que você precisa soltar, soltar o que você precisa soltar, com coragem, com confiança, você vai adentrar a zona verde. Se é que já não adentrou. Talvez você esteja na beirola dela. Talvez você já tenha dado um passo, ou 10 passos, ou 1.000 passos dentro dela. Ou talvez você esteja esperando que alguém venha te salvar. Então você vai para a zona vermelha. Tem muitas pessoas que estão esperando a volta do Cristo, mas Cristo já voltou. O Cristo já voltou desde o momento que a gente tem a oportunidade de saber que nós podemos nos salvar. A volta do Cristo é a volta da
simplicidade dentro de nós. A volta do Cristo é desfazer as amarras do ego. Essa é a volta do Cristo. Está dentro de nós. É para quem consegue ver o que está como óbvio e ninguém vê. Não é? Imagina que tem uma tela bem grande na sua frente e está escrito lá, vento. E você olha e você lê, vento. Assim era antigamente. Hoje, você sai e você sente uma brisa e você fala, eu percebo. Então, quem consegue perceber o que está aqui para ser percebido, está percebendo a volta do Cristo. Quem consegue ficar em silêncio, não só o silêncio da boca, mas o silêncio mental, que significa parar para meditar, porque é a meditação que vai fazer com que a gente se reencontre conosco. Essa pessoa vai se libertar. Essa pessoa vai se libertar. Então, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro de acesse à prosperidade, porque ela já existe. Somos nós que não estamos acessando. Então, se você não está vivendo a prosperidade, que é ter o que você precisa, na hora que você precisa, para fazer o que você precisa, sem desejo de acumular, sem desejo de mostrar para alguém, sem desejo de provar para alguém, usufruindo silenciosamente, celebrando e agradecendo, você chegou no lugar certo. Que te leva para dentro de você e não para fora. Essa semana eu tive uma reunião com um homem, um rapaz, um senhor, na verdade. E nós estávamos conversando e ele falou: eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano. E eu fiquei ouvindo. Respeitosamente, nós conversamos sobre o que a gente ia conversar e depois eu desliguei a chamada. E mais, ao final do dia, eu estava pensando, eu falei, nossa, eu já fui assim, eu já fui assim. Onde eu me apresentava através de currículos, né? Como se eu tivesse num teste de profissional. E dessa vez eu me ative ao foco do que eu estava, do porquê eu estava ali nessa reunião, focando no menos para ganhar mais tempo, para não perder tempo falando tanto, me desgastando. Não, olha, a intenção aqui é assim, 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 tá, então tá bom, então desliguei. Então é tão mais simples viver assim. A gente gasta menos tempo com as pessoas, com as situações.
É como uma reunião de condomínio. Como seria se as pessoas não quisessem provar que são boas, provar que sabem? Como seria se cada uma delas, naquela reunião, quisesse realmente o bem maior de todo o condomínio, de todas as pessoas? Como que seria? O servir, como que seria? Seria totalmente diferente, né? Então, nós precisamos sair da dualidade, desses opostos. A prosperidade financeira, ela tem a ver com a quantidade de energia que a gente consegue produzir, armazenar e usar no nosso corpo vital. Porque você consegue ter a atenção plena para realizar o que você quer realizar quando você tem saúde no teu corpo, senão você não, você fica letárgico mentalmente. Você fica sem foco, você fica cansada, você já acorda cansada, não é isso? Por exemplo, quando eu como doce, eu fico extremamente. Na hora me dá sono. Aí eu tenho que deitar. Nossa, que sono! Parece que eu vou desmaiar. É o doce no meu corpo. Na maioria do corpo das pessoas, o doce, o açúcar faz muito mal e provoca isso. Provoca letargia mental, preguiça mental. Quando a gente come muito, quando a gente come alimentos que não nos fazem bem. Então, como que eu vou ter clareza do pensar, me sentir motivada, sentir o corpo bem atuante se eu não tenho uma, uma vitalidade exuberante no meu corpo? Então, eu preciso unir consciência, mente e corpo. Compreendem? Compreendem que quando a gente está falando de prosperidade verdadeira, nós estamos falando de consciência, de acordamento, de se cuidar, se aceitar. Aí o bicho pega, né? Se aceitar, o bicho pega. E se amar, aí o bicho pega mais ainda. Ok? Então vamos te limpar. Chama violeta, chama violeta, chama violeta, cair sobre nós, cair sobre nós, cair sobre nós. Cair sobre o nosso trabalho, o nosso workshop. Eu sou o poder que governa esta atividade. Eu sou o poder que governa esta atividade. Chama violeta, chama violeta, chama violeta. Eu sou o cinturão eletrônico que qualifica tudo isso. Eu sou o cinturão eletrônico que qualifica todas essas energias. Eu sou a poderosa presença em guarda, protegendo o meu campo mental, meu corpo físico, minha casa, meus assuntos, meus negócios, minhas finanças, minha família, meus animais e a tudo que eu lançar o meu olhar consciente. Ó Deus, poderoso de amor e bondade, carregai-me com a chama trina na potência de 3 vezes 3, a fim de que eu possa concluir o meu propósito de vida. Eu sou a presença. Eu sou a única presença atuando aqui. Eu sou a paz. Eu sou o silêncio. Eu sou a qualidade de vida. Eu sou a abundância. Eu sou a prosperidade. Eu sou a saúde plena. Eu sou a saúde plena. Chama verde, chama verde, chama verde. Irradiai a verdade sobre mim. Irradiai a verdade sobre mim.
Eu sou a verdade sobre a minha vida. Eu sou a verdade sobre as minhas escolhas. Eu sou a verdade sobre a minha coragem. Eu sou a verdade sobre a minha autoconfiança. Eu sou a verdade sobre a minha abundância. Eu sou a verdade sobre a minha benevolência. Eu sou a gratidão. Eu sou a gratidão. Eu sou a gratidão. Olha para o teu corpo agora. Corpo querido, muita gratidão. Toca no seu corpo. Um abraço afetuoso. Corpo, muita gratidão. Talvez eu não tenha te tratado tão bem quanto você merece e quanto você precisa. Mas agora eu tomo consciência de você e vou fazer escolhas mais assertivas para que você tenha mais saúde, mais alegria, mais vigor, para que juntos possamos evoluir. Eu sou a consciência que desperta. Eu sou a consciência que alegra o meu ser e o meu corpo. Eu sou a única presença atuando aqui. Eu sou a chama violeta caindo sobre todo o passado, purificando todo o passado, libertando as amarras do passado. Eu sou a chama violeta purificando a culpa. Eu sou a chama violeta purificando a culpa. Eu sou a chama violeta purificando a culpa. Chama violeta, chama violeta, chama violeta. Chama verde limão, chama verde limão, chama verde limão, fazendo uma asepsia energética, uma limpeza energética profunda em tudo que pode ser liberado agora. Eu sou a grandiosa presença divina, atuando aqui, agora, sempre e eternamente. Eu sou o silêncio. Em 2025, a atenção do ser humano foi para uma capacidade de atenção de 8 segundos. 8 segundos. Após 8 segundos, a pessoa já perde a atenção, já vai. No outro dia, eu estava numa loja fazendo um pedido e a pessoa que estava me atendendo estava com o celular. Então, eu fui fazer o pedido. Enquanto eu estava falando, não tinha nem 10 segundos que eu estava falando, a pessoa já olhou para o celular e começou a ver o que estava ali no celular. Ou seja, poderia ser outro cliente fazendo um outro pedido. Bem, mas eu estava ali. Então, eu que estou presentemente, eu vou ser menos atendida que a pessoa que está vindo falar no WhatsApp? Eu acho que eu deveria ter prioridade. Então, depois de mim, na fila, a pessoa que mandou a mensagem. Não é isso? Não é assim? Deveria ser. Mas as pessoas estão fazendo tudo ao mesmo tempo. Hoje em dia, uma pessoa pode estar fazendo sexo pensando qual é a próximo post que ela vai colocar no Instagram.
Ou será que aquela amiga ou amigo ou pessoa do trabalho respondeu no WhatsApp? Então, não estão mais fazendo sexo, estão se masturbando a dois, cada um pensando em alguma coisa diferente que não é o ato. Isso é gravíssimo. Como nós estamos fazendo o nosso alimento, a nossa comida? Como você cozinha? Pensando em outras coisas? Pensando no que você tem que fazer? Ah, eu tenho que lavar a roupa depois. Não, mas peraí, você está cozinhando. Então você tem que pensar que você está cozinhando. Você tem que ver o que você está fazendo. Gente, isso gera uma paz, um silêncio para gente. Quando a gente está presente, a gente perde a noção do tempo. Mas, Carla, como que eu vou fazer isso? Você precisa desconstruir. 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 Para que você possa fazer a sua comida estando presente. Para que você possa limpar a caixa de cocô do seu gato estando presente. Para que você possa dar banho no seu filho estando ali dando banho no seu filho. Totalmente 100%. Para quando você estiver deitada na cadeira tomando sol, você esteja ali 100%, sem preocupação. Então, percebem como nós fazemos tudo ao mesmo tempo, misturado, e nós precisamos voltar para a atenção plena, porque essa atenção plena é a que nos recarrega de energia. E com energia focada e clareza mental, a gente pode olhar para o que a gente quer. Porque talvez você se pegue pensando em algo que você quer realizar. Eu quero realizar isso, mas no seu dia você fica vagando em um monte de coisas. Um monte de grupos no WhatsApp, um monte de conversas sem sentido que não te levam a lugar nenhum, a não ser para um lugar que não tem nada para você, de fato. Então, saia desses lugares imediatamente. Saia desses lugares imediatamente. Leve a tua energia com força para onde você quer atuar de verdade e manifestar e materializar. A chama violeta é uma tecnologia que vai limpar tão profundamente que você vai passar a ter consciência sobre a sua consciência. E muitas vezes se pegar, como eu me pego, olha, eu ia fazer isso, mas não fiz. E eu ia perder tempo ali. Ia perder tempo. Não fiz. E a importância do silêncio. O que acontece quando você inspira, solta e se propõe a fazer um silêncio? Vamos ver o que acontece na sua mente, fecha os olhos e o que acontece aí? Você realmente fica em silêncio? Ou vem um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de memórias, medo, ansiedade?
Então, imagina que todos esses pensamentos são memórias, são pensamentos sobre si, sobre o outro, sobre o passado, sobre o futuro, inseguranças, medos, ansiedades. Então, imagina você pensar assim, que na verdade é não pensar. Imagina você viver assim, sem medo de não ter dinheiro, sem medo de não ter onde morar, sem medo de envelhecer, sem medo de ficar sozinha, sem medo que as pessoas não te amem. Como seria isso? Seria estar em paz, sem medo de não perder algo. Como seria? Agora, nota que a maioria de nós, o tempo todo, fica com esses medos subconscientes, altamente perturbativos. E nós precisamos limpar esses medos. Mas a gente não limpa porque a gente fica se distraindo o tempo todo com as informações do exterior. Isso começa a fazer sentido? Sim, preste atenção na máquina, como a máquina do sistema funciona. Você recebe muita informação, muita dopamina, você busca mais dopamina, que é mais informação, mais imagens, mais tudo que você busca de fora, e você não para dar consciência para os seus medos. Então você permanece no medo, ainda agrava, porque todas essas informações que você está absorvendo têm subliminares. As subliminares, ou as que estão à mostra, são: você não é bonita o suficiente, você não é jovem o suficiente, você não é famosa o suficiente, você precisa ter um namorado, você precisa se casar, você precisa ter mais um filho, porque quem tem um não tem nenhum. Ah, você só tem dois filhos, é melhor ter três, porque vai que morre um, você só vai ficar com dois. Mas aí a pessoa está tão tumultuada dentro de si e com tanto medo que ela não consegue ficar sozinha. Conhece aquela pessoa que liga a televisão quando acorda só para ouvir o barulhinho? Porque, eu preciso ter um barulhinho, porque senão eu fico muito angustiada. Sim, você já está viciada. Você já está escrava, marionete do medo. Então, imagina que nós vamos passar por uma ponte, onde você vai ter consciência de muitas coisas que você pensa que é, mas não é. Foram criadas e você comprou essas ideias sobre você. Hum? Uma vez eu tinha uma aluna, isso há muitos anos, e ela fazia terapia comigo também toda semana. Ela chegava para a terapia, ela contava as histórias dela, e, bom, vamos fazer o quê? Qual é o tema de hoje? Vamos fazer PNL, vamos fazer hipnose.
ela era um sofrimento só. Então você imaginava a vida daquela mulher, você imaginava a vida de uma pobre coitada. Né? Aí um dia ela chegou e falou: Meus filhos me deram um carro de presente, porque meu carro já não estava bom, não sei o quê, mas até o jeito que ela falava era algo pesado. E teve um dia que eu fui com ela lá embaixo, levá-la até o carro. O carro dela, um carrão zero. E mesmo assim ela não estava satisfeita. E as histórias que ela contava para as pessoas, da maneira que ela contava, faziam com que as pessoas tivessem uma ideia diferente dela, de uma coitada. Então, ou a gente se engrandece demais, ou a gente se deprecia demais. Se eu te convidar para imaginar a sua imagem que você tem de você mesma, como você se vê. Fecha os olhos agora, deixa eu ver a tua imagem. Quando você pensa sobre si, como que você é? Talvez você esteja vestindo uma roupa aí que você nem tem mais, o cabelo que você nem usa mais. Talvez você se veja mais gorda do que você é, ou mais magra do que você é, ou criança que você não é mais. Então, quem viu uma imagem que não é real? Levanta o dedo. Quem viu uma imagem que não é real? Que não traduz como você é de verdade? Quem se viu criança? Quem se viu internamente criança? Levanta o dedo para eu saber. Sinaliza para mim, para eu saber quem se viu criança. Quem se viu se rejeitando? Quem se viu se rejeitando? Sinaliza para eu saber. Quem se viu se rejeitando? Olha lá, quem se viu se rejeitando. Então imagina, essa imagem que nós temos sobre nós é uma imagem que tem ideias distorcidas sobre nós, e culpas e medos. Mas é essa ideia sobre nós que cria a personalidade e que a gente fica querendo mostrar ao mundo. Compreende como está tudo distorcido? Ela distorce lá de dentro da mente subconsciente. Ah, então eu estou aqui fazendo workshop para acessar a prosperidade. Que prosperidade verdadeira que você vai acessar assim? Nunca, jamais. Porque você precisa estar em verdade para você acessar uma verdade. E percebem como que a gente vive em várias mentiras, em vários medos, em várias preocupações? Quando nós estamos preocupadas, nós tensionamos o campo, nós não criamos o que nós queremos de verdade e nós acabamos criando o que a gente não quer, que é mais daquilo mesmo. Por isso que a gente roda, 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 roda. Eu acredito que a maioria de vocês aqui ficaram rodando, rodando. Gente, eu quero, mas eu fico rodando, rodando, rodando no mesmo lugar. Então, nós vamos ver hoje com duas constelações familiares que a gente vai fazer, vamos sortear aqui para as pessoas que querem e têm um tema, que para fazer constelação é importantíssimo a alma querer. Importantíssimo, isso está assim, muito integrado com a tua alma, tá? Para a tua constelação ter força realmente.
E vamos fazer limpeza com a chama violeta e fazer trabalho de conscientização. Como que nós precisamos estar autovigilantes no nosso dia a dia? Porque o campo astral, ele está lotado de informação, gente. Nunca foi tão poluído por conta justamente dos excessos, né? Há 20 anos atrás, você estava em casa. Hoje em dia você está interagindo com centenas de pessoas por dia. O teu cérebro, ele não diferencia o que é realidade, a pessoa que está aqui na tua frente ou a pessoa que está ali no celular. Você está interagindo. Eu sou uma pessoa muito sensitiva. Quando eu falo com uma pessoa no celular, eu já acesso como essa pessoa está se sentindo. Isso, a maioria das vezes, me traz muita perturbação. Porque as pessoas que me procuram, elas me procuram porque elas estão com problema. Então, vem todo aquele problema, aquela dor no peito, vem uma pontada no peito, uma dor na perna, um negócio. Eu tenho que estar sempre vigilante para me separar. Né? Vem uma pessoa, cara, eu estou com problema. Aí vem aquela, pum, assim, falei, nossa, mas como essa pessoa está sofrendo? Ai, cara, eu perdi meu animalzinho de estimação. Aí, aquela dor. E eu penso, poxa, a pessoa pode passar por isso sem dor. Se ela estivesse se desenvolvendo espiritualmente, ela iria passar sem dor. O meu pai desencarnou esse ano em março. O Sansão desencarnou ano passado, no finalzinho do ano. Um dos cães que eu mais amei. Né? Aí minha mãe dizia, e sem, vivendo a morte naturalmente. Porque existe um desenvolvimento espiritual que é muito maior. Você não está presa na matéria, você vive na matéria, mas você tem um olhar muito maior, uma perspectiva mais elevada da vida e de tudo que acontece. Quando acontece uma perda, você sabe que aquilo está antecipando algo que vai chegar. Então não é uma perda, é uma abertura. Eu imagino você olhar para agora e ver uma perda que você está tendo e falar: Uau, muita gratidão, porque eu estou recebendo uma grande abertura para o novo. Mas ninguém pensa assim. A pessoa fica presa naquilo. Né? E nós precisamos exercitar. Então, nós estamos no caminho da ascensão, todos nós, e nós estamos num exercício diário de nos elevar e aprender a nos elevar e soltar, ok? E se a gente não entende isso, e se a gente ficar preso nas redes sociais, na televisão, no YouTube, nos filmes, nos seriados, a gente não está mais vivendo a nossa vida. A gente está vivendo as identificações com tudo isso. As identificações com tudo isso. E essa é uma excelente maneira que o sistema inventou e criou para nos deixar escravas, sem saber que estamos escravas. Então, nós temos um mar para nadar, mas somos um peixinho que estamos dentro de um aquário, daquele redondinho de vidro, e que colocado no mar. E ele fica rodando, sem saber que está preso.
É assim que a maioria de nós está. Então, o convite aqui é qualidade de vida em primeiro lugar, sendo quem você é, sendo quem você é. Hoje em dia nós temos o convite da ostentação, os cursos para a gente prosperar e ficar milionária e ser uma influencer, não é isso? E ter um status e ter milhões de views ó, no Instagram, no YouTube, e é aquelas fotos faraônicas das viagens de tudo. Quando a maioria das pessoas não se elevou espiritualmente e continua num enorme vazio, comprando um jatinho por dia. E no dia seguinte, ele já é velho. Não, ele já está velho, vou comprar outro. Todas nós já passamos por essa experiência de alguma maneira ou de outra. De saber que a matéria não nos preenche, que o outro não nos preenche. Se nós nos sentirmos carentes, não adianta termos uma pessoa do nosso lado que nos enche de afeto e de carinho. A gente sempre vai achar que está faltando. Não é assim? Então, o amor vem de dentro, a iluminação vem de dentro, a prosperidade vem de dentro. Eu estava falando para as meninas no outro dia que aqui em casa tem uma fileira de 5 coqueiros adultos produzindo coco. E quando eu me mudei para cá, eu acho que logo um ano depois, um ano depois, eles estavam produzindo coco. Mas eu estava tão ocupada com a obra, com os pedreiros, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, muita responsabilidade, que mal eu via os cocos. Na verdade, eu via. E eu falava, olha, tá dando coco. Mas eu mesma não ia lá, pegava o coco e bebia água do coco. Né? Quando o meu ajudante estava aqui, eu falava com ele, Franklin, vamos pegar um coco, vamos beber, pega lá dois, vamos beber. Aí ele cortava ali com facão. Eu nem tinha tido a ideia de pegar comprar aquele instrumento que hoje eu tenho, que você faz assim, roda e o coco abre. Eu falei, gente, vai ser tão fácil. Como que eu não tive a ideia antes? Por conta do acúmulo de responsabilidades e que eu tinha que fazer mesmo. Né? Eu vim para cá, um mês depois eu quebrei, aí eu fiz cirurgia, e aí tinha os cachorros e os funcionários numa cidade que eu não conhecia ninguém, e tem faxineiro, não tem faxineiro, e tem o jardineiro, e quem vai cortar a grama e a grama cresce. Era um caos isso aqui. Então eu não acessava os cocos como eu acesso hoje. Ontem mesmo eu estava recolhendo vários cocos, fui lá com a, a tesourinha, tirei, coloquei no carrinho, trouxe para cá, coloquei na cozinha, na sombra. Ontem eu bebi uns 4 cocos, comi o coco de dentro. Então eu acesso o coco. Ele estava aqui antes, mas eu não acessava. Então, a prosperidade é a nossa essência natural. É a nossa essência natural. Mas a gente não acessa se estivermos vivendo acúmulos de coisas, não é? Mas, Carla, eu levo meu filho de manhã para a escola, depois para natação, depois para aula de inglês. Peraí, calma. Precisa disso tudo? Precisa. Você quer que o seu filho vença tudo?
que seja o melhor de todos. Para quem? O que que você está querendo provar? Para quem? O que que você quer provar usando o seu filho? Aí ele acorda às 5h30 todo dia, mas domingo ele vai para o catecismo. A criança já vai assim, torta. Não aguenta, coitada. Não, porque tem que ser perfeita. Tem que ser, meu filho tem que ser perfeito. Eu tenho que ser perfeita. Então eu acordo, faço assim, faço a ginástica, volto, vou não sei o quê, vou na aula de inglês, vou no balé, faço isso, faço o curso, volto assim. Mas não tenho tempo de cozinhar para mim, então eu compro a quentinha lá daquela moça que faz a comida que eu não sei nem como e eu me alimento com aquilo. Gente, vocês estão eu estou falando a língua de vocês, eu quero me fazer entendido. Porque eu já fui uma mulher workaholic que eu não fazia comida para mim, porque eu não tinha tempo. E eu comia no restaurante todo dia. E eu achava maravilhoso, porque aquilo me dava poder de achar que eu posso comer no restaurante todo dia. Eu posso. E hoje em dia eu faço comida na panela de barro também. Não tem nada, sem estar ouvindo nenhuma música, sem estar ouvindo nenhum vídeo, sem ter som nenhum, nada ligado, estou eu comigo. E estou ali fazendo aquela comida e como a comida, sento, se estiver escuro já luz de vela. Meu ritmo já é outro. Eu acordo entre 3h e 4h30 da manhã, que eu me levanto. Aí eu vou dormir entre 9 e 11 horas da noite, depende do dia. Às vezes 7h30 ou 8, depende da vontade do corpo. É outro ritmo. Ah, mas Carla, você é louca. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou comer a luz de vela? Não precisa fazer como eu faço. Essa é a maneira que funciona para mim. Que eu me sinto bem, me sinto forte. Ontem eu estava com uma energia yang forte. Eu estava dando uns arroz aqui no jardim sozinha, parecia um bicho, parecia um urso. Os músculos, meu corpo, falei, nossa, mas que poder! Pisando todos os dias andando descalça. Andando descalça, andando descalça. Há quanto tempo que eu não estava descalça? Que a gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai pegando o jeito da massa. A massa não anda descalça, não toma banho de chuva, não para, não contempla. A massa está preguiçosa. A massa, a fina camada da massa, que a gente não está falando da massa, a gente está falando da fina camada da massa que fala: eu sou consciente, eu estou me autodesenvolvendo. E o silêncio. 10h20, a gente vai fazer pausas de 20 minutos. Daqui a pouco a gente vai fazer uma pausa de 20 minutos. O almoço, acredito que às 13 horas. Aí a gente pega 1h30 para o almoço e volta e continua, tá? Então vamos dar uma respirada, chama a Violeta, chama a Violeta, chama a Violeta. Então, qual é a qualidade da visualização da chama violeta que você consegue dentro da tua mente? Não consigo, Carmen, eu vejo tudo escuro. Então, isso é falta de exercício mental, de foco, de clareza. Eu consigo, então, filha, exercitando. Exercitando. Você vai exercitar, 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 exercitar. Né?
Se você começa a exercitar e aquilo interrompe todo o teu pensamento, vira uma bagunça, provavelmente você está com interferência espiritual de obsessores. Então, vai fazer um banho de bananeira, de folha de bananeira, vai fazer um banho de vinagre de maçã, né? E muita chama violeta e lei do perdão, para você ir se purificando dessas companhias, ok? Estão comigo? Estão entendendo, compreendendo, acompanhando? Isso é muito importante, tá? Nós temos que trazer para o fogo da nossa consciência o karma, para que a gente limpe. Então, a importância da gente conseguir separar tempos para a gente fazer isso. 5 minutos, 10 minutos de manhã, 5, 10 minutos, 15 de tarde, 5, 10 minutos, 15 à noite. Dar pausas, pausas, pausa, para, senta, silêncio. Uma boa técnica é você sentar numa posição confortável e você começa. Eu sou, fica só assim. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E o teu eu sou vai pegar você. A tua própria consciência maior vai fazer o restante. E você vai se sentir diferente nos próximos dias, vai ter intuições, ok? Todo mundo que vai trabalhando como eu sou, com a chama violeta, vai percebendo, fala, nossa, eu estou tendo umas clarezas que antes eu não tinha, não é assim? A gente vai tendo umas clarezas. Ah, nossa, se fosse antes eu já ia fazer bobagem, mas eu não fiz porque veio uma voz e falou assim, olha lá, né? Bem, então foco e autodomínio vai ser o tom desse ano de 2026. E deve ser o nosso tom se nós queremos pertencer à zona verde do planeta Terra. Pertencer à zona verde significa evoluir, ascender e se liberar das reencarnações. Uau! Como pode melhorar? Você não precisar reencarnar mais, não precisar mais ir para essas escolinhas malditas que podam as nossas asas, que fazem com que a gente fique dentro de uma caixa, todo mundo igual, de você poder ser você, ser você, né? A mente, a clareza mental, como você vai usar a sua atenção em 2026? Grava isso. Como que eu vou usar a... Gente, eu tô tão conectada, tão focada, que eu tô nojenta. E como que isso é maravilhoso. Isso dá uma autoestima, uma autoconfiança, uma segurança na gente. Não tem distratividade, não tem interferência. É confiança, é ré. Sabe a flecha? Quando o arqueiro vai atirar flecha, ele precisa estar totalmente focado. Não existe mais nada. É assim que a gente precisa estar em 2026. É assim que a gente precisa virar o ano. Esse é o tom. Você precisa pegar o tom certo. Porque esse ano, se você está no tom, o resto te embarca. Entendeu sobre o campo? Entendeu sobre o campo?
Se você está na frequência certa, você entra na onda certa, você entra na malha certa, você entra no campo certo. E o próprio campo é como se fosse a corrente de um rio ou do mar. Se você entra na corrente, você não precisa fazer força para nadar. Vocês já entraram numa corrente? Você sabe o que é isso? No rio ou no mar? Se você não está na corrente, você está fazendo o quê? Você está nadando contra a corrente. Então você está fazendo força e não está saindo do lugar. Eu estou convidando vocês a entrarem na corrente, porque a própria corrente vai levar. E você precisa só soltar as interferências. O corpo é o veículo que vai fazer você fazer isso. Se você não cuidar do teu corpo, se você não cuidar do teu corpo, se você não tiver um mínimo de disciplina. Eu falei para as meninas que na semana passada eu comprei um panetone de chocolate, que normalmente eu não compro. Na minha casa, não, se você abre o armário de despensa, não tem nada. Leite condensado eu não compro há mais de 10 anos. Eu não trago para minha casa nada que faça mal para a minha saúde, né? Então, quando eu quero comer um sorvete de pistache que eu como, eu vou lá na Rua das Pedras, em Búzios, e como. Mas eu não compro sorvete para dentro da minha casa. Porque eu não vou convidar o que me faz mal. Mas, de vez em quando, eu como. Pô. Se eu for uma vez por semana na Rua das Pedras, uma vez por semana eu como sorvete lá. Compro sorvete grande com 3 bolas, que na verdade são duas, bem feitas. Como aquele sorvete caminhando, vendo as lojas e vou embora. Acabou. Então eu comprei o panetone. E fiz um cafezinho, cortei aquele panetone gostoso, gente. Aí eu comi. Panetone pequeno, né? Que você corta em quatro, são 4 pedaços largos, grossos. Comi o primeiro, comi o segundo, comi o terceiro, comi o quarto, comi o panetone todo. Falei, como é fácil comer um panetone, ainda mais quando a gente gosta de doce igual a mim. Tomei o café. Uau, que coisa maravilhosa. E nisso, eu já tinha comprado no Mercado Livre um outro panetone maravilhoso, melhor do planeta, que ia chegar só agora, dia. Ia chegar pro agora. Ele chegou lá no consultório do meu amigo, ele chegou no escritório, chegou há 2 dias atrás. Mas eu falei, eu tô com tanta vontade de comer panetone, e eu consegui um bom no mercado e comi esse panetone. Bom, tomei o café, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Prazeres, dopamina, tudo aquilo, endorfina, foi tudo de bom. Aí daqui a pouco começou a me dar um sono, um cansaço, uma preguiça. Ai, que vontade de deitar. Eu falei, cara, é isso que faz esse panetone para você. E aí, como eu já estava nessa vibe de toda mudança, eu falei, é, nossa, como que isso faz mal? Aí começou a me dar culpa, né? Putz, por que que eu comi isso? Por que que eu fui comer? Por que que você foi comer, cara? Você já não come doce, assim, por que que eu fui comer? Fui comer para aprender mais uma vez que não me faz bem. Não me faz bem. Aí o panetone chegou do Mercado Livre. Eu já tinha decidido que eu não ia pegar o panetone, que eu ia dar. Falei, não vou pegar. Não vou pegar, porque esse panetone é de 750 gramas. Se eu pegar ele, eu como ele inteiro. Esse que vai chegar. Que ele é o melhor do planeta realmente. E aí mandei a mensagem para esse conhecido meu que recebe as compras do Mercado Livre, que aqui em casa não vem, não chega no Mercado Livre, que é a área rural, né? Ele não vem. E falei para ele, meu querido, olha,
Pega aí dentro das coisas que chegaram para mim, tem um panetone maravilhoso, você leva para casa de presente para você, de ano novo, para você, para sua família. Faça um ótimo proveito. Então, isso é a escolha que dói, o sacrifício que te engrandece, o sacrifício de largar algo que é gostoso, mas que te faz mal. Porque seria muito difícil para mim comer um pedaço só. Eu iria comer mais um, mais um, mais um. Aí de tarde eu ia comer mais um, no dia seguinte de manhã mais um. E eu ia me sentir mal. E a gente vai aprendendo que coisas que são gostosas, mas que fazem a gente se sentir mal, principalmente pesam no corpo, elas não contribuem. Porque eu quero viver muito, eu quero viver leve, eu quero estar sem dor, sem tomar medicamento, como eu estou há 30 anos, gozando de saúde, de força. Então, eu preciso realmente me sacrificar. E eu não vou comer o panetone. Compreende? Então, o que a gente precisa se sacrificar, que na verdade está libertando a gente? É daquele relacionamento que só te maltrata? É daquela amiga que só te procura quando ela quer algo? Ou é daquela amiga que chega na tua casa, bagunça toda a tua cabeça e vai embora? Aí você fala, nossa, parece que ela veio aqui, despejou todo o lixo e foi embora. E agora eu não estou conseguindo nem trabalhar, nem fazer nada. É isso que você vai manter em 2026? Uma vez eu tive um amigo, na época era um conhecido, isso tem lá pelos seus 20 anos, que eu criava canários com ele, e eu tinha separado alguns canários para uma exposição. E ele chegou lá, olhou os canários, eu falei, ó, esse aqui eu separei para o individual, esse aqui para o quarteto, esse aqui. Aí ele olhou para o quarteto e falou que são 4 canários que são parecidos, né? Ele falou, nossa, mas esse quarteto está parecendo uma quadrilha. E eu falei, é? Ele falou, é. Aí eu falei, tá bom. Aí ele foi embora. Eu fiquei tão arrasada, eu falei, ah, então eu não vou levar para o campeonato, não. Mas no dia de levar, eu levei. Esse quarteto, ele ganhou o campeonato carioca, brasileiro e mundial na Alemanha. E eu não ia levar, porque o amigo falou para mim que não era um quarteto, parecia uma quadrilha. Então, o que que as pessoas falam para você que você acredita e deixa de fazer o que você quer? Uma vez eu comprei um relógio que ele tinha uns passarinhos assim no lugar das horas. E cada hora ele emitia o som de um pássaro. E ele era tão bonito e tão lindo. E eu pendurei ele na cozinha. E meu filho chegou e eu falei: Olha, filho querido. Ele falou assim: Ah, é, legal. Meu namorado chegou: Ah, é, legal. Eu falei: Poxa, eu acho esse relógio tão lindo. Ok. Um dia eu falei em casa, uma amiga querida, muito querida, que ela era muito querida, minha amiga de verdade. Chegou lá, ela falou assim: Amiga, relógio lindo! Eu falei: Você acha? Ela falou: Ele é lindo! Eu falei: Ele toca o canto dos passarinhos. Ela falou: Ah, então eu vou ouvir, porque eu vou ficar aqui mais de uma hora. E aí eu pude ter a noção, voltar a ter a noção do que eu já tinha, que aquele relógio era lindo. Porque eu comprei ele porque eu achei lindo. Entende? Como as pessoas que estão à tua volta, que gostam de você, elas
muitas vezes depreciam. Elas não te colocam para cima, né? E a gente está falando aqui de família, de filho, de pai, de mãe, de namorado, de marido, de tudo. E muitas vezes está dormindo com a gente e está depreciando. Não está dando valor, não está te motivando. Ok, tudo bem. Vamos acordar e vamos aprender a nos motivar, nos motivar. Eu sou uma pessoa que eu me automotivo, não preciso de ninguém. Hoje em dia eu não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém para me motivar, né? Porque eu aprendi a me motivar, eu aprendi a me amar. Isso tem a ver com prosperidade. Porque se você não se motivar e você não se amar, o dia que você ganhar dinheiro, você vai se encher de cirurgia plástica. De tanto que você se odeia e se acha horrorosa. E não é isso. Não é isso. Não é sobre isso. É você se ver e você falar: eu te amo e eu vou cuidar de você. E a sua beleza vai vir de dentro para fora. E se você quiser fazer algum procedimento com um equilíbrio, sem neura, que é difícil, né? Começou, não vai parar mais, porque já entrou naquela egrégora, você sentou naquela cadeira, você está captando toda informação de todas as mulheres e homens que sentam ali, e mais a quem está fazendo o procedimento. Então você já entrou. Então tem que ter cuidado, porque senão você vai gastar todo o seu dinheiro nisso e não vai ficar satisfeito. Nunca. Ok? Então, a mente, a automotivação, o autocuidado, o autoamor, não esperar que venha de fora. Não esperar que venha de fora. O que os outros vão falar que você é maravilhoso. Não. Você vai falar para você. Você é maravilhosa. E você merece o melhor. E eu vou te dar o melhor. Eu vou te dar o melhor. Tá? Arrou, mulheres. Vamos fazer uma pausa? 5, 10, 15. Vamos voltar? Eu vou comer 2 minutos do 20. Vamos voltar 5 para as 11. 5 para as 11 a gente volta. Tá? Aí é bom a gente dar uma levantada, uma andada para circular um pouco, porque a gente vai ficar o dia todo aqui. E a gente volta para fazer mais um pouco desse trabalho maravilhoso. Tá bom? Eu vou fechar essa gravação dessa primeira parte.